certo? Que começa hoje. Então vamos lá. Então a minha indagação é: o que você entende sobre pontos de acupuntura? Sério, o que você pensa sobre isso? Quer dizer, eu falo aqui o que é um ponto de acupuntura, eu comento aqui o que é o ponto de acupuntura, e daí você vai lá, pica, do jeito que a gente está fazendo aí à noite, fazendo as lives. Mas de onde veio a natureza de um ponto? Quer dizer, como surgiu a função de um ponto? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem exatamente o que eu quero falar. Tá? Quem tiver aqui nos grupos fechados, por favor, compartilhe lá para mim, que eu não tive tempo de compartilhar. Como eu disse, eu estava numa ligação muito importante agora e eu não tive tempo de compartilhar. Então vamos aqui. Número 1, presta atenção, todo mundo aqui, presta atenção. Ontem nós vimos na prática a função em cima do lance do ponto BP8. O ponto BP8, classicamente, ele é designado como um ponto que faz-se menstruar. É um ponto que estimula a menstruação. E nós vimos isso na prática. Na prática isso aconteceu. Na prática, a Maria Eduarda, que é a minha sobrinha, a gente já trabalhou, a gente já tratou. Obrigado aí, Emerson. E a gente já tratou. Ela melhorou a cólica, ela melhorou muitas funções ali menstruais. Eu acho e acredito que seja, eu acredito que seja pelo BP8. Ponto. Então, assim, por que o BP8 tem essa função? Por quê? Por que a natureza do BP8 me concede essa função? Porque nervosa não é. Não há uma estrutura nervosa ligando o ponto BP8 à estrutura do útero. E não há uma indução. Não há uma indução. Não há uma indução. Ao contrário, o que há é uma desconfiança normalmente dos seus pacientes que irão estar indagando mentalmente se aquilo ali funciona ou não. Você pode usar o argumento que for, que normalmente ele vai ser reticente à ideia de que aquilo não vai funcionar. E acaba funcionando. Mas a intenção minha é essa. A minha intenção é provocar vocês. Qual é a natureza da energética e informacional desse ponto que lhe concede uma função tão importante que é fazer menstruar? Estou falando do ponto BP8. Então são indagações como essa, desse tipo, que me fizeram construir todo um legado intelectual. E esse legado intelectual, estimulado pela minha curiosidade inata, promoveu respostas, conquistou conhecimento para termos respostas. E a minha resposta, dada ou oferecida a essa indagação, por que o BP8 ou qualquer outro ponto concede ou possui uma função capaz de determinar uma reação do corpo direta, energeticamente falando, é basicamente constituída pela própria história evolutiva do corpo. A história evolutiva do corpo, que eu chamo no curso de antropologia energética, que é uma especialidade que eu estou bancando, tá? A antropologia energética, ninguém falou sobre isso não. É uma especialidade que eu estou bancando. E bancar essa especialidade fornece o meu arcabouço de conhecimento uma ideia onde nós tivemos, ao longo da história evolutiva, que permeia aí de 7 a 6 milhões de anos, a construção de um corpo que hoje é independente, é um corpo que tem os braços e as mãos independentes, conectadas às centrais cerebrais extremamente finas e refinadas. Nós temos um andar bípede e uma postura ereta, onde essa estrutura corporal está diretamente dependente da função energética do sistema energético, dos pontos, dos meridianos e dos chakras. Então, os chakras, os meridianos e os próprios acupontos foram os protagonistas e são ainda os protagonistas da mudança de postura corporal que insere na energia ancestral todas as novidades interessantes para a próxima geração. Então, quer dizer, quando eu mudo a minha postura para melhor, isso é evolutivo, isso concede a sobrevivência a mais tempo, isso concede uma preservação da espécie. Então o sistema cósmico entende que isso é importante para o corpo. Então ele trata de criar um ambiente para que haja uma gravação, que haja um processo de impressão dessas informações num agente genético chamado genes homeóticos. Os genes homeóticos são genes que concedem a forma, que fornecem a forma física ao corpo de geração para geração. E neles, nos genes homeóticos, nós temos todas as instruções de construção do corpo. E esses genes homeóticos, eu banco isso no meu livro de diagnóstico, falando que os genes homeóticos são genes que são consequência de uma causa, que é
é a energia ancestral. Então, a energia ancestral, ela concede desdobramentos especializados, específicos, a mando do sistema cósmico e do próprio sistema microcósmico, que é o nosso corpo. Ela está ali pronta para ser moldada. É como se fosse uma massa de bolo. Essa massa de bolo, ela vai ser mexida, ela vai ser sovada, ela vai ser recheada com temperos e com ingredientes específicos. E esses ingredientes específicos criam uma receita que é passada de geração para geração. Então, de agora em diante, você tem que entender que os acupontos possuem uma natureza funcional dependente da sua localização anatômica. Então, a localização anatômica do acuponto está diretamente ligada à sua natureza funcional. E essa natureza é uma natureza evolutiva, é uma natureza que está preservada desde a antiguidade, onde os nossos ancestrais modificaram a forma física para conquistar um espaço na natureza dos 5 elementos, no ambiente onde os 5 elementos imperam. O ambiente onde os 5 elementos imperam é o cenário evolutivo, é isso aqui. É terra, madeira, fogo, terra, madeira, fogo, água e metal. Esse ambiente dos 5 elementos, que funcionam diretamente igual ao nosso corpo, traduz exatamente o que é evoluir, o que é criar uma situação onde o sistema físico obedece ao sistema energético. Então, o sistema energético, ele é a argamassa, ele é a interface entre o corpo físico, a consciência e o corpo físico e o ambiente externo. Então, a consciência, que somos nós, pensam de uma forma onde as emoções imperam para modelar uma energia. Então, essa energia modelada, ela vai circular nos seus meridianos. Essa circulação energética se dá numa outra dimensão. Não é nessa dimensão que você está vendo aqui o meu corpo físico. Ela está num plano mais sutil. E às vezes a gente consegue ver isso pelo crescimento da áurea, pelas fotos Kirlian. Então os acupontos, eles conseguem estar presentes numa estrutura energética. E essa estrutura energética possui um modelo de informação cuja identidade está diretamente ligada à função do corpo, que é ou está direcionada pela localização anatômica. Eu já falei isso aqui em alguma outra live do curso gratuito de acupuntura que está lá no YouTube. E ao falar sobre isso, você precisa compreender que, evolutivamente falando, nós fomos modificando a nossa postura e criando interconexões energéticas e também cerebrais para que esses pontos sirvam de referência para a construção do corpo já dentro da barriga da mãe. Então, ali na barriga da mãe, nós temos o processo de embriogênese energética, que é outra especialidade que eu trago, e banco ela também, com associação de várias outras ideias. Essa especialidade, ou essa ideia, embriogênese energética, concede a capacidade de entendermos que os acupontos mapeados, estruturados e colocados espacialmente em locais estratégicos pelos genes OX, pelos genes homeóticos, que são genes OX, né? Esses genes OX, eles são resultado da energia ancestral. Então, essa energia ancestral, ela tem um modelo de informação avisando, precisamos construir um corpo. Então, ali no momento da concepção, ela aparece, é um modelo de informação, precisamos construir um corpo. Aí, essa informação cria uma identidade, uma ressonância com os campos morfogenéticos. Os campos morfogenéticos são campos de energia e de informação relacionados com... quem criou essa teoria não fui eu, foi Rupert Sheldrake. Então, Sheldrake fala dos campos morfogenéticos e, então, há uma interação da energia ancestral na barriga da mãe com os campos morfogenéticos. Essa interação faz com que essa energia ancestral, como eu bem disse, ela é como se fosse uma massa de bolo, ela vai ser modelada pelos campos morfogenéticos a partir de informações que chegam, na minha visão, agora sim uma teoria minha, a partir das essências energéticas. Então, essas essências energéticas vêm falando, aqui tem que ser o braço, aí vem o intestino grosso para poder formatar o braço, aqui é a cabeça, o fígado e tal. Então, todas as informações primárias aparecem, todas elas estão armazenadas num grande banco de dados cósmicos, tá? Que é os campos morfogenéticos. Então, teve lá a fecundação, aparece a energia ancestral, que nada mais é do que um mini campo morfogenético.
Esse mini campo morfogenético começa a tomar braço. Esse braço que ele toma, quer dizer, essa forma que ele vai adquirir, começa com o Shomai. O Shomai é o primeiro meridiano que surge, a partir dele surge o Dumai e o Reimai. Eu tenho o esqueleto axial acontecendo, eu tenho o tronco sendo formado e a cabeça sendo modelada. O Dumai, ele vai formar o sistema nervoso e o Reimai vai formar o sistema reprodutivo a seguir. Só que para isso aqui tomar providência, para que isso aqui tome forma, eu tenho o Dumai, eu tenho o Reimai e eu tenho no meio Shomai, certo? Certo. Nesse momento, eu tenho o meridiano da bexiga aparecendo, formatando os Beixu, que serão a casa dos somitos. Eu explico isso no livro diagnóstico, no livro branco, que os Beixu, então, funcionam como uma casa energética dos somitos. Dentro de cada somito é um conglomerado de células genéticas, que são as células do gene OX. Então, os genes homeóticos que têm dentro deles as informações de como o corpo tem que ser formado, estão integralmente inseridos dentro dos pontos Beixu. Então, os pontos Beixu, no momento em que eu estou sendo construído, ali na 12ª, na 15º dia, 14º, 15º dia de gestação, os pontos Beixu aparecem, então o meridiano da bexiga aparece. E depois eu tenho a forma do meridiano da vesícula e depois o meridiano do estômago. Então eu tenho Dumai, Reimai, Shomai, meridiano da bexiga, meridiano da vesícula e meridiano do estômago. Os pontos Beixu surgem para fomentar o aparecimento do gene OX, que são os genes homeóticos. Esses gene OX ficam ali, fritando, e de repente eles vão ter que se encaminhar para determinados locais do embrião, que ainda é um processo energético, está começando, ele é um grande conglomerado de células, vamos pensar assim. Então esses genes OX, eles vão ter que seguir para algum lugar. E quem os direciona não é a energia ancestral, é a identidade do acuponto que está marcando um território num espaço virtual em algum lugar. Então eu já coloquei para o pessoal do curso do NFA quais são os pontos embriogênicos, né? Os pontos embriogênicos, eu já coloquei aqui também, os pontos embriogênicos são pontos específicos, especializados ao serem estimulados, eles são especializados em produzir uma matéria morfobiogênica, capaz então de regenerar. Esses pontos eles atraem os somitos ou as células somíticas, que são genes, né, que são proteínas genéticas. Então eles atraem essas proteínas para que ali naqueles locais sejam criadas marcações agora biológicas. Essas marcações biológicas servirão para os desdobramentos a seguir, que são fornecidos pelas células ancestrais, vamos pensar assim, células primitivas ancestrais, mas essas células ancestrais possuem uma carga de informação relacionada aos tecidos embriológicos. Então, os tecidos embrionários, eles estão diretamente relacionados a camadas. Então, eu tenho ectoderma, mesoderma e endoderma. A ectoderma, que é a camada externa, tem relação com o pulmão, tem relação com o rim. Então, o pulmão e o rim são formatados a partir da essência Po e da essência Zi, tem relação com a ectoderma. A mesoderma tem relação com a essência I. E a endoderma tem relação com vários outros tecidos. O que importa saber aqui é que os acupontos serão os marcadores utilizados pela energia ancestral para distribuir essas informações. Então, todo essas informações que eu aqui passei nesses primeiros 15 minutos de aula, eles estão dentro de todos os meus cursos e todos os meus livros, e principalmente do NFA. E essa aula estará dentro do curso de Localizando os Pontos, é a parte teórica desse curso, porque o curso é essencialmente prático, mas eu tenho ali 6, 7 aulas teóricas, onde eu explico a natureza das minhas informações.